Olá, pessoal! Vou explicar para vocês as atividades da sequência 5 do EMAI do quarto ano, na unidade 2. Vamos lá? Sequência 5, atividade 5.1. Certamente você já ouviu ou leu nos noticiários as frases como esta: hoje a temperatura máxima foi de 28 graus Celsius e a mínima foi de 18 graus Celsius. Previsões de tempo e de temperatura nos ajudam a saber se vai chover ou fazer sol, se devemos sair de casa com mais ou com menos agasalho. O instrumento que mede a temperatura é o que, pessoal? É o termômetro. Existem termômetros de vários tipos. Veja as fotos abaixo. Vocês já foram no hospital e tiveram a temperatura verificada? Já utilizaram um termômetro? Pensem aí. Na primeira atividade, vocês vão pesquisar e responder: qual é a temperatura do corpo humano que é considerada normal? Qual que é a temperatura do nosso corpo que é dita, né, que é vista como normal? Na B, quando dizemos que uma pessoa está com febre, a partir de quantos graus, né, de temperatura que uma pessoa é considerada com febre? Na C, qual a temperatura máxima registrada ontem na cidade que você mora? Vocês podem pesquisar aí no Google e ver qual foi a temperatura máxima que foi registrada aí na cidade. Na atividade 5.2, vocês têm alguns termômetros aí na ilustração. Então, vocês têm aí, ó, o termômetro A, o B, o C e o D. O que significam os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles? O que significam esses números aqui, pessoal, que aparecem ao lado esquerdo dos termômetros? Escreva a temperatura indicada em cada um dos termômetros. Qual que é a temperatura indicada, ó, em cada um desses termômetros aqui, ó? Estou até marcando aqui de verde para que vocês possam pensar aí qual é a temperatura indicada em cada um deles. Na 2, agora veja as temperaturas médias que costumam ser registradas na cidade de São Paulo em cada mês do ano. Então, vocês têm aí a temperatura média que vai ser registrada em cada mês do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Que observações você pode fazer a respeito dessas temperaturas? O que vocês percebem? Qual que é a estação do ano em cada um desses meses? Não é? Maio, junho, julho, nós estamos em qual estação do ano? Pensem aí. Na 5.3, você sabia que no Brasil e na maioria dos países do mundo, a unidade padrão para medir a temperatura é o grau Celsius? É esse daqui, ó, esse C, não é? Essa bolinha com esse C que é a abreviatura do grau Celsius. E que esse nome é uma homenagem ao cientista Anders Celsius. Leia cada situação a seguir e responda as questões. 1. Lúcia levantou às 6 horas e a temperatura era de 19 graus, certo? Então a Lúcia ela levantou às 6 horas e a temperatura era de 19 graus. Ao meio-dia já estava a 28 graus Celsius. Às 18 horas o termômetro marcava 20 graus Celsius e às 22 horas o termômetro registrava 20 graus Celsius. Respondam aí, em qual desses horários fez mais calor, não é? Quando a temperatura estava mais alta? A B, em que horário a temperatura foi menor? Na C, qual a diferença de temperatura entre as 6 horas e as 18 horas? Não é? Às 6 horas da manhã, quando ela levantou, era 19 graus, às 18 horas, 24 graus. Qual era a diferença de temperatura? Na D, entre as 18 horas e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? Aumentou ou diminuiu? Na 2, de manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que a temperatura era de 13 graus Celsius, mas que ao longo do dia a máxima chegaria a 30 graus Celsius, com a chuva no final da tarde. Como você sugere que Pedro saia de casa para enfrentar essas variações de tempo e temperatura?
Como que o Pedro pode sair vestido de casa para enfrentar essas variações aí de temperatura? Na 3, numa cidade, a temperatura no período da tarde era 27 graus Celsius. Por causa de uma frente fria, a previsão era que até a noite a temperatura cairia para 10 graus Celsius. Qual temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão estava correta? Então, ó, a temperatura no período da tarde eram 27 graus Celsius. Veio uma frente fria e a temperatura cairia para 10 graus Celsius. Qual temperatura os termômetros marcaram à noite? Não é? Qual que é a temperatura mais ou menos prevista que os termômetros marcaram à noite, pessoal? Atividade 5.4. Os jornais apresentam diariamente previsões para o tempo e para a temperatura. A figura abaixo foi recortada de um jornal de grande circulação. Analise. Então, ó, nós temos aqui, ó, a temperatura, né, que foi recortada aí de um grande jornal. Vocês vão analisar e vão responder. Que informações podem ser obtidas ao realizarmos a leitura dessa imagem? O que nós podemos extrair aqui de informações, tirar de informações? Na B, a que período do mês essa previsão se refere? Não é? Qual que é o período do mês? No começo, no meio, no fim? Né? A C, o que indicam as setas apontadas para cima? O que indicam essas setinhas aqui, ó, apontadas para cima que eu estou marcando? E as setas na D apontadas para baixo? Aí, nesse período, qual foi a temperatura mais baixa? Não é? Qual foi a menor temperatura durante esse período? Na F, qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? Em qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? E de quanto foi essa temperatura mais alta desses dias aqui? Certo? Na 2, pesquise informações sobre a temperatura atual na sua cidade, no estado de São Paulo e em algum país da América do Sul. Qual das temperaturas é a mais alta e a mais baixa? Pesquisem aí no Google, pessoal, as temperaturas que vocês colocam. Coloquem aí temperatura, né, previsão do tempo no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de vocês. Né? A 3, busque informações na internet sobre as consequências do aquecimento global e traga-as para serem apresentadas. Pesquisem aí também sobre o aquecimento global e me mandem os áudios do que vocês pesquisaram. E na atividade 5.5, vocês têm aí. Num veículo de comunicação encontramos a ilustração. Vejam aí, ó, São Paulo, previsão do tempo atualizada 8 de março de 2012. Ah, quais informações podem ser obtidas nessa ilustração? O que vocês podem obter aí de informação? Na B, qual foi o período para essa previsão do tempo? Não é? Qual foi o período? Na C, no dia 9/3, qual foi a temperatura máxima? No dia 10/3, qual foi a temperatura mínima? Aí, em quais desses dias estavam previstas pancadas de chuva? Voltem lá naquele fonográfico e vejam isso. Na 2, com um colega, vocês estão sem colega, vão fazer sozinhos aí, mas podem fazer com adulto, escrevam um texto que apresente as informações contidas na ilustração abaixo. Imaginem como vocês fossem, né, homens e mulheres do tempo que aparecem nos jornais aí, e vocês vão escrever um texto abaixo, né, falando de como que vai ser a temperatura nesses 4 dias, tá bom? É isso aí, pessoal, bons estudos!